Paz, igreja, amém? Pode se assentar. Glória a Jesus. Se assente, mas glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Estamos em poucos, mas glória a Deus não pode faltar, amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória. Enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas, que me batiam na altura do quê? Tornozelo. Verso 4. De novo mediu 500 metros, e conduziu-me pelas águas, pela água, que chegava até onde? Joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água, que batia onde? Estamos mergulhando junto aqui. Aleluia. Verso 5. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Então me indagou: observaste tu isto, ó querido filho do homem? Amém? Glória a Deus. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa rica oportunidade de poder compartilhar a tua palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor usa, Pai, eu sei que o Senhor fala, que o Senhor tem falado através de cada filho teu, que tem se colocado à disposição. O Senhor não usa os bons, o Senhor usa aqueles que se colocam à disposição, Pai. Que o Senhor possa nos usar como vaso de barro nas tuas mãos essa noite, em nome de Jesus.
Nós não somos melhores, Pai. Nós apenas nos colocamos à disposição do Senhor para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos torne pessoas melhores na Tua presença, em nome de Jesus. Fala, Pai, fala nessa noite, continua falando, Pai. O Senhor já está falando desde o momento do louvor, em que nós estávamos adorando ao Senhor. Fala conosco nessa noite, edifica mais uma vez, mais um pouco a Tua igreja, a Tua noiva, alinha, Senhor, aquilo que o Senhor tem para alinhar, Pai, segundo o Teu propósito, em nome de Jesus, isso, querido, começa a falar com o Senhor, abre os seus lábios, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa encher o nosso coração nessa noite, enche o nosso coração, Pai, em nome da Tua virtude, do Teu poder, em nome de Jesus. Nós queremos sair daqui cheios, Pai, da Tua presença, da Tua glória, Pai, da Tua palavra, da direção do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós hoje, que ninguém, que nada possa nos privar. Nós queremos receber das Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Quem crê diz um amém bem forte. Glória a Deus. Amém. Esse é um texto muito conhecido e já foi pregado de várias maneiras, e há muitas revelações e muitas formas aqui que são ministradas, e vários ensinamentos. E eu tinha outras coisas que eu vinha meditando na semana passada, olhando para o reino, né? Mas a gente sempre pede confirmação para o Senhor. E aí depois veio esse texto de Ezequiel no meu coração. E eu tentei falar, Senhor, mas o que tem a ver com aquilo que está no meu coração, né? Desde a semana passada. Enfim, saiu algo para a glória de Deus, e que você possa receber da parte do Senhor, né? Assim como Ele ministrou no meu coração, e aquilo que Ele trouxe ao meu coração, também Ele acha o teu coração nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aqui nós lemos sobre 4 níveis dessas águas aqui que saíam do trono de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 47. O primeiro nível que nós falamos aqui é o nível da onde? Do tornozelo. Obviamente é o nível mais raso, né? E eu fiz um paralelo aqui. E eu não sou de dar título para mensagem, eu comecei a dar título depois que o Brunão começou a mandar mensagem, né? Qual que é o título da mensagem? Aí eu tive que me virar nos 30, eu falei, e agora? Então, já pensando na mensagem que ele ia mandar depois do culto, eu já me precavi. Então, pode colocar, se você quiser depois, Bruno, os estágios da nossa caminhada, né? Mais ou menos isso seria. E traçando esse paralelo aqui com a nossa caminhada na presença do Senhor. Primeiro nível, no verso 3, diz que o homem levou o profeta até a parte rasa, e as águas davam no tornozelo. Eu tracei um paralelo aqui. Esse estágio da nossa caminhada é quando a gente chega na presença do Senhor. A gente chega todo cru, todo arrebentado. Quem é que nasceu no lar evangélico? Você, né, filha? O papai já era convertido, né? Aí todas as crianças aqui, o Pedrinho também vão levantar as mãos. Mas dos adultos, quem aqui nasceu no lar evangélico? Fatalmente vai ser a minoria. Então você lembra como você chegou. Então eu tracei um paralelo aqui, que essas águas no tornozelo é aquele encontro que nós temos com o Senhor. Aquele momento do encontro, onde a gente chega todo arrebentado e alguém nos abraça. O Senhor apresenta alguém para nos abraçar. O Senhor apresenta alguém, sabe, para falar do amor de Jesus. É o nosso encontro com o Evangelho. E aí a gente tem o momento da decisão. O momento do quê? Do batismo. Então esse primeiro nível, vamos colocar como o nível do batismo nas águas. Aquele primeiro estágio. A gente está chegando, né, pastor? Todo arrebentado. E aí aquelas águas do tornozelo, alguém nos levou para essas águas, e elas estão ali no tornozelo, e a gente se batiza nas águas. É o momento daqueles conflitos, sabe? Do velho homem com o novo homem. Aquele primeiro momento, aquela luta travada. Esse é o primeiro estágio quando a gente chega. Né, Aldo? Batizou, passou pelas águas há pouco tempo. Está aí, batalhando, né?
E nós estamos falando do primeiro nível, das águas nos tornozelos, que é esse momento ainda de conflito, do encontro, né? Se puder separar para mim, Bruno, Atos capítulo 8, 26. Acho que eu vou ler aqui com vocês. Atos capítulo 8, verso 26. Então um anjo do Senhor falou a Felipe e lhe ordenou: apronta-te e vá em direção ao sul, pelo caminho do deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Felipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que está lendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Felipe que subisse e sentasse ao seu lado. Pode passar aí. 33, 34. Então o eunuco indagou a Felipe: por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de algum outro. 35. E Felipe, tomando a palavra e ensinando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o quê? O Evangelho. Aquele homem teve um encontro com o Senhor Jesus. Verso 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia... E foi quando o eunuco observou: eis aqui água, que me impede de ser batizado? 37. Ao que Felipe orientou-lhe: tu podes, se creres de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Aleluia. Esse é o encontro, ele teve um encontro, esse eunuco teve um encontro. E ali você vê que Felipe faz um trabalho de discipulado com ele ali meio rápido. Por quê? É o trabalho que os batizandos, aqueles que se batizaram, todos aqueles que vêm, que se encontram com o Senhor, eles precisam ser acompanhados. Então eles passam por um tempo, por um período de discipulado, né? Antes, durante e depois, eles têm que ser acompanhados. O que Felipe estava fazendo ali? Acompanhando a carruagem, ou só observando. E ele fala assim: como eu vou entender se não tem quem me explique? Então muitos chegam assim, nessas águas rasas, e passam por esse processo de águas rasas. É tudo muito difícil, né? Deixar o velho homem, Aldo, as velhas manias, os velhos pecados. Eu me lembro que quando eu me converti, eu trabalhei numa encadernadora. Encadernadora que faz capa, né? Talvez, não sei se todos sabem. E ali eu observei que eu estava num lugar difícil de trabalhar. E eu era novo convertido. E chegou um dia que Deus provou onde estava o meu coração. O telefone tocou, eu novo convertido. As águas estavam no tornozelo ainda. E o patrão, assim que o telefone tocou, o patrão pediu para mim buscar, para me atender, e ele disse assim, e eu tinha acabado de entrar no emprego. Ele falou assim: se for para mim, fala que eu não estou. Eu novo convertido. Se for para mim, fala que eu não estou. O que vocês acham que eu fiz? Eu falei: então eu não vou atender. Aí ele falou: mas como assim você não vai atender? Aí eu expliquei para ele. Eu falei: eu não vou mentir. Eu não faço essas coisas e tal. Se quiser, manda outro. Tinha mais funcionário lá. E aí toda vez que o telefone tocava, o pessoal me zoava. Não pode ser o Júlio não. Porque se for o Júlio, você já sabe.
é só um exemplo de quando a gente chega, sabe, a gente é desafiado, é um conflito com o nosso velho homem, com o velho eu, aquelas velhas manias, né? A Bíblia fala, aquele que mente, que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Quem tem empresa, né? Aquele monte de papelada, assinatura, aquele monte de sonegação, e aí se converte. Aí se converte. E aí? Está no nível raso, e aí é esse conflito do velho homem com o novo homem. Mas nós estamos falando do primeiro nível. O texto diz, de Ezequiel, graças a Deus, não para por aí. Verso 4 do capítulo 47 de Ezequiel. Bruno? 47:4, amém? De novo, fala para o teu irmão aí, não parou nos tornozelos. Então não pare nos tornozelos. Você já batizou? Glória a Deus. Não para aí. Aleluia. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água, que chegava onde? Então já estamos no segundo nível, amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui eu tracei um paralelo, que depois que você passa por aquele primeiro nível ali, de é tudo novo, você se batizou pelas águas. Tivemos alguns irmãos aqui que se batizaram, alguns eu tenho acompanhado, tenho até uma certa amizade, mas outros eu não tenho tanta proximidade, não conheço assim ainda, não deu tempo, mas eu creio que olhando pela palavra, eles estão sendo assessorados, eles estão sendo discipulados, eles estão sendo acompanhados, porque é necessário, é uma luta travada, e a gente sabe que os dias são maus. Então agora nós passamos para o nível do joelho. Aí Aldo, agora é o próximo nível. Aleluia, glória a Deus. Aqui eu fiz um paralelo. Você passou pelas águas e aí tem algo mais, graças a Deus. Não para só nas águas. Hoje o Senhor vai te incentivar a entrar nas águas profundas. E você que está assistindo também. Aleluia. Não parou no batismo. Nunca se contente só com o batismo. E aí vem o nível do joelho. E aqui eu fiz um paralelo, é o crescimento. É onde a pessoa vai se afundar, vai começar a conhecer, se aprofundar, se afundar não, misericórdia. Se aprofundar na palavra, no conhecimento, na graça. Buscando o quê? Batismo com o Espírito Santo. Se você já se batizou e ainda não é batizado, começa a buscar. Esse é o momento. Esse é o nível do joelho. Começa a buscar crescimento na palavra. Começa a comer da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Não para no batismo. Deus tem mais para você. Deus tem crescimento para você, querido. Para a tua vida espiritual. Para o seu caráter. Deus tem muito para fazer em nós e através de nós. Então aqui eu tracei um paralelo, o nível do joelho para o crescimento, na graça, no conhecimento, a busca com o Espírito Santo, as armaduras de Deus, buscar os dons espirituais, aleluia. Você pode glorificar o Senhor, querido? Esse é o nível do joelho, você busca aprender mais de Deus, ler mais da palavra, faminto, cola do lado de quem é faminto, em nome de Jesus. Você está começando a se aprofundar, você está buscando. Assim, é uma tipologia, assim como o profeta foi descendo, na profundidade que Deus sempre ofereceu para nós. Efésios 6:10. O texto que eu pedi para o irmão ler lá no cenáculo. Então você se batizou, agora você está entrando
Nós também passamos pelo nível dos joelhos, onde a gente começa a crescer na palavra, no conhecimento, a gente fica grudado, sabe, em quem que é Deus mesmo. E a gente começa a buscar o Espírito Santo, uma vida de oração, buscando os dons espirituais, buscando as ferramentas do Senhor para vencer. E para que o velho homem fique cada vez menor, cada vez mais morto. Efésios 6 diz assim, capítulo 10, verso 10, perdão. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que era injusto, não seja mais injusto. Aqui você começa a buscar essas armaduras de Deus, nesse segundo nível dessas águas, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição, humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Amém? Então esse é o momento de você buscar, que a gente busca, no segundo nível, que a gente busca, sabe, essa armadura de Deus, para a gente não ser mais engodado pelo diabo, pelas suas mazelas, pelas suas armadilhas, pelas suas arapucas. Sabe, você era a gente chega como uma marionete do diabo, e aí o Senhor vem e começa a trabalhar em nós. Enquanto eu li esse livro de Ezequiel, das águas, eu comecei a perceber esse paralelo aqui. Eu falei, Senhor, o Senhor tem algo para trazer para o nosso coração muito forte nessa noite. Algo que você já ouviu, que você já conhece, mas como diz um amigo meu, para tirar a poeira, que muitas vezes vai se esquecendo. Buscando sempre os dons espirituais, que são as ferramentas do Senhor, não só as armaduras de Deus, como nós lemos, deixando sempre para trás o velho homem. Gálatas capítulo 5, quero ler rapidinho. Gálatas capítulo 5, verso 16. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, que eu falei do primeiro nível, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. É como a gente chega no primeiro nível, é desse jeito. E aí o Senhor começa a trabalhar com a gente, Aldo. Aleluia, glória a Deus. Orgias e tudo quanto se pareça. Tudo que se pareça com essas coisas. Tudo que se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios,
capítulo 12. Aqui no segundo nível você está buscando crescimento. Então se você já se batizou e parou, Deus fala nessa noite, para você em casa também, que tem crescimento para você. Mas a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço. É uma luta diária. Crescer na graça, no conhecimento, na unção, no poder de Deus. Aleluia. E aqui, um pilar de tudo que vem pela frente. Depois que você batiza, você tem que buscar incessantemente. Você tem que buscar sem cessar o batismo com o Espírito Santo. Que é o alicerce de todo cristão, de todo crente. O Espírito Santo dentro de você. 1 Coríntios capítulo 12. Aleluia. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Pode pular para o 4. Obrigado. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Você tem que buscar incessantemente os dons espirituais, querido. Você que se batizou, você que ainda não se sente batizado pelo Espírito Santo. O Senhor vai trazer essa sede, essa chama no teu coração, dessa busca incessante pelas ferramentas para você trabalhar no reino. Amém? E aqui vai falar dos dons espirituais, Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, a outro pelo único Espírito, dons de curar. Olha aí os dons. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas coisas, essas ações, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme deseja. Então nós acabamos de ler as ferramentas que nós temos que buscar. Senão nós vamos ser crentes desarmados, crentes vulneráveis, cristãos vulneráveis. Nós vamos passar do nível do joelho. O Senhor tem mais para nós, o Senhor tem mais para você. Amém? O Senhor quer trazer isso para o nosso coração nessa noite. Ele tem mais, eu não sei aonde você vai se encontrar ao final dessa mensagem, aonde você vai se enxergar no final dessa mensagem, mas Deus tem mais para você. Deus tem sempre mais para nós, querido. Então essas são ferramentas que o Senhor começa a nos dar logo após o batismo, que nós temos que buscar. Então se você não se sente batizado com o Espírito Santo, se você ainda não recebeu nenhum dom espiritual, comece a buscar. Acabei de ler o texto aqui, referência para você. Senhor, eu quero aquilo que o Senhor quer para mim. Me dá, Senhor, eu preciso de ferramentas. Eu preciso ser revestido das armaduras de Deus. Eu não quero mais ser marionete, pessoa levada pelo vento. O Senhor quer fortalecer a sua igreja, amém? Glória a Deus. Ezequiel capítulo 47, o texto base aí. Aqui nós vamos, e sempre tendo como pilar de tudo isso, querido, a oração. A oração. A oração, leitura da palavra. E aqui no segundo nível aqui, a gente descobre o poder do jejum. Aleluia. Porque as águas começam a ficar profundas. Quem aqui já teve experiência de resposta de jejum, de consagração a Deus?
Esse pilar nunca vai mudar. Não importa o nível, a fase que você se encontre. Oração, leitura da palavra e jejum. O crente sem isso é só um ator interpretando um papel, pastor. Que o Senhor traga temor ao nosso coração em nome de Jesus. Que Ele fale com você aí no seu coração. E eu sei que entre aquele que ministra e aquele que está sendo ministrado, o Espírito Santo Ele trabalha dentro de cada realidade, eu sei. Terceiro nível aí, o nível da cintura, que nós lemos no capítulo 4, na parte 2 aí. Vamos ler a parte final. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Aqui o negócio começa a ficar sério. Aleluia. Você acha que Deus te salvou, te chamou para você ficar parado? Se olhar na palavra, dificilmente você vai ver Deus chamar alguém que estava parado. Você sabe, o único lugar que não tem desemprego é no reino de Deus. Aqui tem lugar para trabalhar e como precisa. A Bíblia fala que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Depois, querido, desse segundo nível aqui, que você é revestido da armadura de Deus, que você busca os dons do Espírito Santo, que você começa a orar, entender o poder da oração, da leitura da palavra, que você entra num propósito de jejum e isso se torna uma constância na sua vida, Deus te enxerga e você descobre que há ministérios, que há trabalho no reino de Deus. E que mais? Deus conta comigo e com você. Então, se você se sente parado, Deus tem mais. Como a Vitória disse aqui, Deus tem pessoas para salvar. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, passando para o terceiro nível aqui da cintura, eu fiz um paralelo, tracei um paralelo aqui com uma vida constante de oração, leitura da palavra e jejum. Eu não vou te fazer essa pergunta se você jejua constantemente, se você lê a palavra todos os dias, mas no terceiro nível isso começa a ficar muito mais sério. E aí você descobre que há trabalho no reino de Deus. Efésios capítulo 4, verso 11. Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor aí, querido? O que vai fazer você passar esses níveis aqui é a oração. É a profundidade, é a intenção do teu coração em querer mais de Deus. Quem é pescador sabe, né? Nós estamos falando de águas aqui. Tem os que pesca por cima, né, Adilson? Ele conhece até certo ponto ali alguns tipos de peixe. Mas tem aqueles que mergulham. Tem os mergulhadores. E o que eles encontram lá, quem está lá em cima não encontra. Porque o nível é muito mais profundo. Então é assim os estágios da nossa vida com Deus, querido. O Senhor não quer que você fique com as águas no tornozelo, que você fique sentado, desculpe, juntando teia de aranha. Deus te tirou do lamaçal, Deus te tirou do pecado, porque Ele quer não só salvar você, mas Ele quer salvar a tua casa. Ele tem vidas para salvar e Ele conta com você. Ele conta comigo. E esse nível aqui dos ministérios, do trabalho. Efésios capítulo 4, verso 11 diz assim: assim Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Levanta sua mão, feche seus olhos, diga assim: há trabalho no reino de Deus. A Bíblia diz,
Pode repetir, a Bíblia diz que aquele que pôs a mão no arado não pode mais olhar para trás, porque Deus não tem prazer nesses. Em qual nível você se encontra hoje, querido? Em qual nível eu me encontro hoje? Sabendo que não pode faltar na nossa vida oração, leitura da palavra e o jejum. Missionário Josué Irion, uma vez ele foi para a Coreia do Sul e ele foi visitar a igreja do David Poyang Shu, maior igreja do mundo. E ele disse que era coisa absurda. Ele fala que era algo absurdo, tanto de almas que tinha naquele culto, era não sei quantos mil obreiros, diáconos servindo, não sei quantos mil evangelistas, enfim. E ele ficou, acho que qualquer um de nós ficaria, né? Assustado com um tamanho desse. E aquilo mexeu muito com ele. E ele disse assim: como pode alguém cuidar de uma igreja tão grande? Eu tenho que falar com esse homem. E ele pega e consegue falar com alguém lá do ministério lá. E marca um dia para conversar, com uma pastoral, para conversar com o pastor David Poyang Shu. Quem já ouviu falar dessa igreja? Igreja Batista da Coreia. Não sei se ainda é a maior, né, se já tem outras, mas esse testemunho ele já faz um certo tempo. E ele marcou esse horário com o pastor David Poyang Shu. E a secretária lá, alguém recebeu ele e levou ele até próximo da sala do pastor. E ele estava muito ansioso para descobrir qual era esse segredo, quem era, né? Qual era a rotina desse homem, desse pastor. E a pessoa levou ele até a sala de espera ali e falou: ó, ele está ali no momento de oração dele, já ele, assim que ele terminar, ele vem te atender. E aí o missionário sentou na sala de espera e ficou 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Se não me falha a memória aqui, tá? Faz muito tempo testemunho. A hora que deu 3 horas e pouquinho, ele levantou e ele começou a chorar. Com 3 horas ele desistiu de esperar, porque ele entendeu qual era o grande segredo do pastor da maior igreja do mundo. Ele orava o dia todo. Ele passava o período todo de oração. E aí ele chegou e falou para a secretária dele, falou assim: eu já descobri, eu não preciso de ouvir mais nada, eu já sei qual é o... Então, querido, a oração é um pilar para você se manter de pé. Se você ora pouco, tem um jargão conhecido aí de vários pregadores, e é verdade: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E a hora que você alinha, irmãos, a oração, leitura da palavra e o jejum, aí você está revestido das armaduras. E é nessa fase aqui, pastor, que eu vejo que é um grande erro e que o Senhor te preserve de você não cair nesse erro em nome de Jesus, e que eu também não caia nesse erro em nome de Jesus. Quando muitos o Senhor lhe separa, Ele unge para exercer um trabalho, um ministério. Irmão, como eu te disse, trabalho não falta. O Senhor ainda não falou comigo, não está claro o que é para me fazer, o Senhor ainda não levantou nenhum profeta, etc e tal. Trabalho não falta, cola nos pastores. Esteja ativo na obra. Esteja ativo na obra. O Espírito Santo, ele habita no movimento. Você precisa se mexer. Nós precisamos nos mexer, senão a gente enferruja. A gente precisa trabalhar, querido. A gente precisa trabalhar. O Senhor não te chamou, não te limpou, não te salvou, não te curou para você ficar parado, para eu ficar parado.
Tem muitas almas morrendo e indo para o inferno, porque muitos de nós não estamos nos mexendo, nos movendo. Estamos enferrujando. Paramos com as águas nos tornozelos e está tudo bem. Paramos com as águas no joelho e está tudo bem. E a Bíblia diz que a seara é imensa, é grande. Então, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, como tem sido falado, o tema do ano, cheios do Espírito Santo. Nós só vamos ser cheios do Espírito Santo quando nós vencermos a nossa carne, o nosso eu, o nosso velho homem, e a gente voltar a ter uma rotina de oração, de temor a Deus, de jejum. Como a Vitória disse, eu não orei essa manhã. Será que você sente esse temor quando você sai sem orar? Quando você fica o dia todo sem ler a palavra? Quando você fica dias, meses, anos sem jejuar, sem sacrificar a sua carne? Nós precisamos voltar a nos movimentar para o Senhor, para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então, queridos, seja cheio do Espírito Santo. Se mexa, busque os dons do Espírito Santo, busca ferramentas, busca da parte de Deus, sabe? Que pai que o filho pedindo pão vai dar uma serpente, uma pedra? Bate, clama plenos pulmões, clama a Deus, sabe? Acorda, busca o Senhor, me acorde de madrugada, Ele vai te acordar, querido. Eu tenho experiências, eu sou muito difícil de acordar na madrugada, eu tenho experiência de falar, Senhor, me acorda a tal hora, e eu coloco o celular para despertar, eu acordo antes do celular, é assustador. Bater e abrir-se-vos-á, o Senhor está... Eis que a mão do Senhor não está encolhida, Ele está esperando o clamor da igreja. O Senhor quer encher, o Senhor quer nos encher, mas não para a gente ser cheio, obesos espiritualmente, não, para a gente ter o que oferecer, para a gente não ser cristãos vazios. E a gente percebe que muitos, quando recebem o chamado ministerial, cometem um grande erro, porque talvez confundem, agora eu passei para o nível, eu tenho um ofício, eu estou separado, e aí deixa de orar, deixa de buscar a direção de Deus. Muitos de nós, muitas vezes fazemos de qualquer jeito. Quer você pregue, quer você adore com uma canção, quer você sirva abrindo a porta, saiba que Deus tem um chamado para você, e você tem que zelar pelo chamado. Você tem que manter, nós temos que manter uma vida de oração, uma vida de temor e tremor diante do Senhor. Qual é o maior erro que a gente vê? O cara chega num nível que ele sabe fazer, ele fica bom naquilo que ele faz, ele tem talento, e aí ele vai só com o talento, não vai mais com a presença de Deus, vai só com aquilo que ele sabe fazer, com aquela vocação. Eu sei cantar, e aí eu não oro mais, eu não busco mais, eu não me aprofundo mais. Eu tive uma experiência uma vez, há muitos anos atrás, ainda acho que era cristã presbiteriana ainda. Lembra do Claudinho da Kelly? A gente apresentava vários teatros e tal, e a gente foi apresentar um teatro no retiro que teve no Uzenir. Eu não lembro se o pastor Marcos estava lá, na época se ele estava lá para Anápolis. E a gente foi apresentar esse teatro, e era um teatro meio cômico e tal, mas era um cunho evangelístico, para jovens ali e tal. Irmãos, a gente ensaiou tanto que ficou bom. E aí no dia, cara, a gente não se preparou espiritualmente. Tava tudo pronto. E a gente foi fazer a peça, pastor. Lá para os jovens, para os adolescentes, eu não lembro. No Zenir que a gente fez, ou foi um acampamento, não lembro. No Zenir. A igreja era na Rua Amazonas. E no meio da encenação ali do teatro, eu não lembro se foi eu ou se foi ele, esqueceu a fala. E aí ele improvisou, depois eu improvisei, porque saiu, acabou a deixa, né? Aí ele foi improvisando, foi um imbróglio.
enfim. Acabou a apresentação ali, o teatro, fizemos um apelo ali, enfim, etc. Aí eu vi que ele subiu correndo. Ele subiu correndo para as salas lá, que era no Zenir, na escola. E aí eu subi atrás, falei, o que será que aconteceu? Do nosso erro eu já sabia. Falei, o que será que tem alguma coisa acontecendo aí? E eu subi, e aí ele estava lá chorando. E ele disse assim, Deus falou comigo. Aí ele tinha subido, ele olhou na janela. E estava de noite já. E ele viu uma estrela sozinha. E aquele dia o céu estava bastante estrelado. E ele falou assim, eu olhei para o céu agora, assim que eu subi na sala. Você sabe que o céu está estrelado, mas eu olhei ali agora e vi uma estrela só. Que Deus mandou olhar. E aí Deus falou para ele assim, você está vendo essa estrela sozinha? Ele falou, assim vocês subiram no altar. Vocês subiram sozinho, sem a minha presença. Então há um grande erro quando vocês, que muitas vezes a gente corre o risco de cometer, quando a gente recebe esse chamado, recebe a unção. Então assim, irmãos, o pilar é o jejum, é a oração e é a leitura da palavra, porque a gente vai se manter alinhadinho com o Senhor, sabe? Você não vai desviar para a direita e para a esquerda, se o Senhor não mandar. Você não vai subir sozinho no altar, só sabendo fazer. Não, você vai subir pedindo para fazer aquilo que Deus pediu para fazer. Você vai estar alinhado com o Senhor. Eu vou estar alinhado com o Senhor. Você vai estar fazendo o teu trabalho, servindo os diáconos, alinhado com o Senhor. Nós, como ministros, precisamos ter esse temor e esse tremor diante de Deus, para que a gente seja e tenha um ano cheio do Espírito Santo. Aqui nós estamos falando do nível da cintura. E aí, irmãos, quando nós passamos por essas fases, o verso 4 diz assim, do capítulo 47 de Ezequiel. Antes eu quero ler um texto aqui que eu esqueci dessa fase aqui, desse perigo que é quando a gente recebe, desse cuidado que a gente tem que ter, quando a gente recebe um ministério da parte de Deus, um chamado da parte do Senhor. Mateus capítulo 26, eu preciso ler esse texto. Que o Senhor, Ele renove, restaure o teu primeiro amor, como o texto que eu li no domingo. Que você volte, que o teu coração volte a arder, sabe? Que o Senhor restaure a tua vida de oração, a nossa vida de oração em nome de Jesus. A nossa vida, a nossa rotina de leitura da palavra. Para que a gente possa se aprofundar no Senhor e se alinhar com aquilo que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Outro dia eu ouvi uma frase e eu achei interessante demais. Quanto mais eu estou próximo do Senhor, menos eu canso. Porque é como um trem. Bom, vocês imaginam o peso de um trem? Dá para você imaginar um trem fora do trilho? Não tem como. O peso é muito grande. Irmão, o peso do chamado, a responsabilidade é muito grande. O Senhor confia para cada um de nós. Mas se a gente não estiver nos trilhos, por isso que muitas vezes não flui. Nós precisamos nos alinhar com aquilo que Deus quer para nós. Nós precisamos estar alicerçados naquilo que Deus tem para nós. Que o Senhor renove, coloca a mão no seu coração, que o Senhor renove, restaure, em nome de Jesus, a nossa vida de oração. Em nome de Jesus, que o Senhor te desperte, que o Senhor nos desperte cada vez mais nas madrugadas, para revelar aquilo que está no coração dEle, em nome de Jesus. A nossa vida de leitura da palavra, para que a gente possa continuar crescendo na graça, no conhecimento, em nome de Jesus. Por isso que há muitos fracos e muitos doentes, queridos, porque pararam com as águas dos tornozelos, deixaram de se aprofundar, pararam com as águas nos joelhos. O Senhor tem muito mais para a sua igreja, muito mais para nós, muito mais para nós, querido. Ele quer que a gente experimente a boa,
agradável e perfeita vontade dele para nós. Por isso que há muito fardo, muitas vezes, muito peso, porque está em desacordo com aquilo que Deus quer. Nós estamos fora muitas vezes dos trilhos. O Senhor quer nos alinhar, querido, com a sua direção. O Senhor quer ver uma igreja cheia do Espírito Santo, como o pastor sempre diz, para que a mensagem não fique somente nas palavras, mas no poder de Deus, para que vidas sejam impactadas, para que vidas sejam curadas em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Põe a mão no seu coração, seja cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te encha, te convença nessa noite, em nome de Jesus. Que você sinta nessa semana um temor e um tremor, como há muito tempo você não sentia, de buscar a presença do Senhor, de buscar estar alinhado com o reino, em nome de Jesus. Que nós possamos sentir esse temor e esse tremor novamente, arder no nosso coração, possamos mergulhar nessas águas em nome de Jesus. Mateus 26, 36. Seguiu Jesus com seus discípulos e chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos dois discípulos, aos dois filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Jesus precisava orar? Jesus precisava orar, porque ele estava como homem. Ele renunciou o trono, ele viveu aqui como homem, e ele está falando: ora comigo. O meu pai prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu desejo, mas assim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou. É como muitas vezes nós estamos. As coisas estão acontecendo. O Senhor está falando em meio a todo esse caos que está acontecendo. E nós estamos, muitas vezes... O pastor Marcos está num grupo aí. Nós estamos num grupo de crentes velhos, vamos colocar assim. E ontem mesmo chegou a dar 9.000 mensagens lá, falando, um falava o que a palavra falava e o outro falava o que a biologia falava, e ficou assim. Sobre o que está acontecendo agora, eu só sei de uma coisa: em meio a todo esse caos, Deus está falando, e Ele está falando: vigia, ora, porque são muitas vozes. Só que quando Ele volta, Ele encontra dormindo. Nós não falamos sempre: Jesus está voltando? E nós sentimos que Jesus está voltando. Se Ele voltar, Ele vai encontrar a igreja como? E questionou a Pedro: e então, não pudeste vigiar comigo durante só 1 hora? Vamos seguir. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou, dizendo: ó meu pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos. Entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. O Senhor está nos despertando essa noite. Tem águas profundas para que a gente mergulhe. O Senhor não quer que você fique no primeiro nível. Pare lá, fique no segundo nível. É muita coisa para falar, é muita coisa que vem na mente. Eu disse, na primeira vez que eu ministrei, eu disse que eu encontrei, trabalha comigo, e eu fiquei assustado, porque ele está na igreja há mais de 20 anos e ele não se batizou. Não sei nem que nível seria esse. Difícil. 20 anos dentro de uma igreja e nem se batizou.
E isso foi numa cidade de fora. E segunda-feira, esses dias aí, numa das segundas-feiras que eu jogo com os amigos, eu tô lá brincando, conversando, surgiu uma oportunidade ali e eu comecei a aprofundar na conversa, aprofundar. Aproveitei a oportunidade, começamos a falar ali das coisas de Deus e aí de repente a pessoa soltou, que também é aqui de Votuporanga. Está há alguns anos na igreja e ainda não se batizou. Então, querido, nós estamos cercados de vários exemplos de pessoas que pararam. Mas eu profetizo que você não vai ficar parado. Eu profetizo que o Espírito Santo hoje, ele está falando com você, assim como ele falou comigo essa semana, de que ele tem algo para fazer com a sua igreja ainda nessa terra, e de que ele precisa alinhar a sua igreja. Nós precisamos nos aprofundar, querido. Nós precisamos voltar à nossa prática de oração, da leitura da palavra e do jejum. Amém? Aleluia. Então Jesus volta e vê os discípulos dormindo. E no último verso aqui do capítulo 47 de Ezequiel. Aleluia. Glória a Deus. Verso 5. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio em que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Se coloque de pé em nome de Jesus. Esse nível, querido, é o nível que nós estamos buscando, cheios do Espírito Santo para esse ano. É a direção do ministério. E o Senhor está nos convidando. Deus faz um convite nessa noite. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Chegar no nível de Moisés que descia do monte e o rosto dele resplandecia a glória de Deus. Chegar no nível de Êxodo 33:15. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faz mexer daqui, eu não quero sair. Só andar debaixo da direção. A Bíblia diz que quando Deus tira o povo do Egito, aonde a nuvem ia, o povo ia. Esse é o nível cheio do Espírito Santo. A coluna de fogo está, você está lá. Você está, a coluna de fogo está lá. Aleluia. A presença do Espírito Santo está lá, querido. Aonde a nuvem parava, o povo parava. É um nível de obediência total a Deus e de renúncia total do nosso eu, do nosso ego, das nossas vontades. Como foi ministrado lá na virada do ano, como o Salvador ministrou aqui, um dos pilares dos 4 que ele ministrou aqui, é um nível em que você busca o reino em primeiro lugar e as outras coisas ficam em segundo plano. É esse nível que Deus quer da igreja, que Deus espera de mim e de você nesse ano. O nível em que os outros níveis já não dá mais, porque agora é só mergulhando. Você está no profundo de Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor, você que você conhece o nível que você se encontra hoje. Talvez você está mergulhando, aleluia, se você estiver mergulhando na presença do Senhor. Talvez você parou com as águas no tornozelo e você não sabe nem o que fazer, que direção tomar. Hoje o Senhor te deu uma direção. Busca o meu Espírito Santo. Busca os dons, busca o batismo com o Espírito Santo, busca as minhas ferramentas, busca as minhas armaduras que eu quero te usar. Eu vou te usar. Eu tenho mais para te usar, eu tenho mais para fazer através das suas mãos. O reino de Deus é tomado por esforço, querido. O Senhor está te convidando, vem mergulhar nas minhas águas. Existe um rio para nós mergulharmos. Há segredos que Deus quer revelar só para você, só para mim, querido. Na intimidade, no secreto.
Mas se nós persistimos em viver no nível raso, querido, as águas nos tornozelos, as águas nos joelhos, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, tá tudo tranquilo. Não tá, querido. O Senhor quer que você mergulhe. O Senhor quer te usar com poder nessa terra. A direção para esse ano é: sejam cheios do Espírito Santo. Você pode aumentar o tom da sua voz, levantar as suas mãos e começar a guerrear. Começar a guerrear contra a frieza espiritual. Começar a guerrear contra a paralisia espiritual. Em nome de Jesus, nós guerreamos, nós abrimos nossos lábios, Pai. Guerreamos contra toda a frieza, porque nós decidimos, Senhor, um dia te aceitar. Nós aceitamos o convite, nós vivemos para o Senhor hoje, Pai. Mas nós temos que andar debaixo da Tua nuvem, debaixo da Tua direção. E sabemos que nós temos que renunciar a muitas coisas, Pai, para andar debaixo da Tua direção, Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, você que está em casa, em nome de Jesus. O Espírito Santo te convida, vem mergulhar no profundo. Quero ir mais fundo. Aleluia. O Senhor te convida, querido. Não sou eu, Júlio, o Senhor está te convidando. O Senhor está nos convidando a ir mais fundo. Não está bom do jeito que nós estamos. O Senhor tem mais para nós. O Senhor tem mais para você, querido. Talvez você orava em línguas, você nem ora mais. Volta a orar em línguas. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Volta a orar em línguas, querido. Passa um bom tempo orando em línguas. Talvez você nem ora mais, você nem sabe mais como orar. Abre os teus lábios e a Bíblia diz que Ele vai encher o sedento, Ele vai encher o faminto. Deus quer encontrar famintos nesse tempo, querido. Deus quer encontrar sedentos. Seja cheio do Espírito Santo. Deixa o Senhor te encontrar nesses dias em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que você receba essa palavra da parte do Senhor. Você que está em casa também, se mova, se mexa, porque quem trabalha não dá trabalho. Aleluia. Mas quem não trabalha, querido, meu Deus, o Senhor te convida nessa noite. Entra nessas águas profundas. Amém? Graças a Deus. Pastor Marcos, amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer por esse culto, por essa palavra, por essa simples palavra que o Senhor trouxe para nós no nosso coração. Mas nós queremos que nós estamos sendo alinhados pelo Senhor, Pai. É um ano profético que nós seremos. Eu profetizo, nós vamos guerrear, nós vamos lutar. E nós seremos cheios do Teu Espírito, Pai. Nós queremos ver os Teus sinais, os Teus prodígios. Nós queremos ser usados, Pai, no nosso local de trabalho, sim, Pai, para profetizar, para curar, para orar por pessoas e elas testemunharem que, você orou por mim e eu fui curado, aleluia. Glória a Deus, você me falou isso e era Deus que falou através da sua boca, porque eu tomei essa decisão e aconteceu isso, aquilo. Boca de Deus, Deus precisa de usar você, querido, nesse tempo. Deus procura atalaias, Deus procura vasos. Deixa Deus te encontrar nesses dias em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos nos colocar à disposição do Senhor, Pai, nessa noite, nesse tempo. Que o Senhor nos ache, que o Senhor nos encontre em nome de Jesus. Que o Senhor nos encontre, Pai. Faça de nós vasos de barro, vasos de honra nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, que o Senhor possa nos levar em segurança, debaixo das Tuas potentes mãos, em nome de Jesus, e que essa palavra, que essa semente, Pai, não se perca em nome de Jesus ao longo dos dias, mas que ela nos levante, Pai, que ela nos levante, que ela nos edifique, em nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém e graças a Deus. Vai em paz, queridos, amém? Glória a Deus.